No momento em que se preparava para embarcar em seu jato, um empresário é interrompido por uma menina desconhecida, desesperada. Ela afirma ter ouvido um plano de sabotagem, mas ele ignora, focado em sua reunião milionária. O que parecia loucura revela uma conspiração vinda de dentro da própria empresa. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O sol mal havia nascido sobre o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, quando o helicóptero de Augusto Mendonça pousou na área exclusiva reservada à sua empresa, a Céu Azul Aviação. Alto, de cabelos grisalhos bem aparados e usando um terno impecavelmente cortado, Augusto era a personificação do sucesso empresarial brasileiro. Aos 58 anos, comandava a maior companhia de aviação executiva do país, com uma frota de jatos particulares que atendia aos mais poderosos empresários e políticos do Brasil. Naquela manhã de junho, a garoa fina típica de São Paulo cobria a pista como um véu translúcido. Augusto caminhava com passos rápidos em direção ao seu jato particular, um Embraer Phenom 300, personalizado com as cores azul e prata da empresa. Estava atrasado para uma reunião em Brasília que definiria o futuro de um contrato milionário com o governo federal. Enquanto andava, falava ao telefone com seu diretor financeiro. Rodrigo, você não entende a importância dessa reunião. Se não fecharmos esse contrato hoje, a Céu Azul pode perder 20% do faturamento anual. Augusto gesticulava com impaciência enquanto sua equipe carregava as últimas malas para o avião. Preciso que os números estejam perfeitos quando eu chegar. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma menina de aproximadamente 12 anos, usando roupas desgastadas e com os cabelos cacheados despenteados, surgiu correndo da área de carga do aeroporto. Seus pés, calçados com sandálias de borracha simples, faziam barulho no asfalto molhado. Ela gritava, acenando freneticamente. Seu Augusto! Seu Augusto! Não entra nesse avião! Por favor, não entra! Os seguranças rapidamente se moveram para interceptá-la, mas a garota era ágil e escorregadia. Conseguiu chegar a poucos metros de Augusto antes que dois homens a segurassem pelos braços. Senhor, pedimos desculpas. Não sabemos como essa menina entrou na área restrita, disse um dos seguranças enquanto a garota se debatia. Augusto, irritado com a interrupção, fez um gesto de dispensa. Levem-na daqui, estou atrasado. Mas a menina não desistiu. Com lágrimas nos olhos, continuou gritando. Seu avião está com problema. Eu escutei eles falando. Eles fizeram alguma coisa no motor. Augusto hesitou por um segundo, olhando para o rosto sujo da criança. Havia algo em seus olhos. Uma urgência, um desespero genuíno que o fez parar. No entanto, a pressão do tempo falou mais alto. Tirem-na daqui e descubram como ela entrou. Reforcem a segurança, ordenou virando as costas e continuando seu caminho. Enquanto subia as escadas do jato, ainda podia ouvir os gritos abafados da menina sendo levada para longe. Uma sensação incômoda o acompanhou até seu assento. Quem? Seria aquela criança? Como sabia seu nome? E que história era aquela sobre o motor? Dentro da aeronave foi recebido por Cláudio, seu piloto há mais de 15 anos, um homem meticuloso com quem Augusto mantinha uma relação de confiança quase fraternal. Bom dia, Sr. Mendonça. Tudo pronto para decolarmos. Previsão de chegada em Brasília em 1h20. Augusto assentiu, acomodando-se em sua poltrona de couro enquanto tentava afastar a imagem da menina de sua mente. Estava prestes a pedir um café quando notou Cláudio franzir o senho olhando para o painel de instrumentos. Algum problema, Cláudio? O piloto hesitou. Não sei, senhor. Os indicadores estão normais, mas tem algo estranho no cheiro do combustível. Parece diferente, mais forte, com um odor químico que não é comum. Em qualquer outro dia, Augusto teria ignorado aquele comentário. Afinal, havia milhões em jogo naquela reunião, mas as palavras da menina ecoaram em sua mente. Eles fizeram alguma coisa no motor. Diferente como? Perguntou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Não sei explicar.
Em 25 anos voando nunca senti esse cheiro. Pode não ser nada, mas... Augusto não era supersticioso, mas havia construído seu império confiando em sua intuição. E naquele momento, sua intuição gritava que algo não estava certo. A coincidência era perturbadora demais para ignorar. Faça uma verificação completa antes de decolarmos, ordenou, tentando manter a voz firme. Cláudio pareceu aliviado. Vou chamar a equipe de manutenção para uma inspeção de emergência. Enquanto esperava na sala VIP do aeroporto, Augusto não conseguia se concentrar nos documentos da reunião. A imagem da menina gritando continuava a atormentá-lo. Quem era ela? Como sabia sobre um possível problema no avião? 40 minutos depois, Cláudio entrou na sala, o rosto pálido. Senhor Mendonça, o senhor não vai acreditar. Encontramos uma adulteração no sistema de combustível. Alguém diluiu o combustível com uma substância que poderia causar uma falha catastrófica durante o voo. O impacto daquelas palavras atingiu Augusto como um soco no estômago. Tem certeza? Absoluta. Se tivéssemos decolado... Cláudio não completou a frase, mas não era necessário. Ambos sabiam o que poderia ter acontecido. Naquele momento, Augusto entendeu que a menina desconhecida havia salvado sua vida. E pior, alguém havia tentado sabotá-lo deliberadamente. Quem? Por quê? Quero essa menina encontrada imediatamente, ordenou a seu chefe de segurança. Chamem a Polícia Federal. Quero saber quem fez isso e como aquela garota sabia. A polícia chegou rapidamente, isolando a aeronave e iniciando uma investigação. O aeroporto entrou em estado de alerta e Augusto foi levado para uma sala reservada para prestar depoimento. Sua reunião em Brasília estava definitivamente cancelada, mas isso agora parecia insignificante diante do que poderia ter acontecido. Durante horas, Augusto respondeu às perguntas dos investigadores, tentando lembrar de qualquer detalhe que pudesse indicar quem teria motivos para sabotá-lo. Tinha concorrentes, claro, mas chegar a esse ponto... O senhor tem uma descrição da menina que o alertou? Perguntou a delegada Teresa Oliveira, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes. Uns 12 anos, magra, cabelos cacheados escuros, pele morena, roupas simples, desgastadas, sandálias de borracha. Falava como alguém com pouca educação, formal, mas era articulada. A delegada fez anotações, e ela disse exatamente o quê? Que eu não deveria entrar no avião. Que tinha escutado eles falando que tinham feito algo no motor. E o senhor não tem ideia de quem ela seja ou como entrou na área restrita? Augusto balançou a cabeça. Nenhuma. Mas preciso encontrá-la. Ela salvou minha vida. Quando finalmente foi liberado, já era noite. A notícia da sabotagem havia vazado para a imprensa, e uma multidão de repórteres aguardava no estacionamento. Augusto se esquivou das câmeras, entrando rapidamente na SUV blindada que o aguardava. Para onde, senhor? Perguntou o motorista. Augusto hesitou. Não queria voltar para seu apartamento de cobertura vazio. Não conseguiria dormir. Precisava entender o que havia acontecido. E, mais do que tudo, precisava encontrar aquela menina. Leve-me de volta. A empresa. Tenho trabalho a fazer. No caminho, olhando pela janela escurecida para as luzes de São Paulo, uma cidade de contrastes onde arranha-céus dividiam o espaço com favelas, Augusto sentiu um arrepio. Em algum lugar lá fora, uma menina, pobre, sabia algo sobre uma conspiração contra ele, e em algum lugar, talvez mais perto do que imaginava, alguém havia planejado friamente sua queda. A sede da Céu Azul Aviação ocupava os últimos 10 andares de um imponente edifício na Avenida Paulista. Mesmo àquela hora da noite, as luzes do 3º andar, onde ficava o escritório de Augusto, continuavam acesas. O empresário passava nervosamente as mãos pelos cabelos enquanto assistia, pela 3ª vez consecutiva, às gravações das câmeras de segurança do aeroporto. Não é possível que não haja nenhum registro dela, murmurou para Marcelo Bueno, chefe da segurança corporativa e ex-agente da Polícia Federal. Como uma criança consegue entrar em uma área restrita sem ser detectada por nenhuma câmera?
Marcelo, um homem corpulento de expressão sempre séria, coçou a barba. Rala. Há um intervalo de 8 minutos nas gravações da área de carga. Um problema técnico, segundo o responsável pela segurança do aeroporto. Conveniente demais, na minha opinião. Augusto bateu na mesa frustrado. Aquela situação toda parecia irreal. Havia construído a Céu Azul do zero, transformando-a na maior empresa de aviação executiva do Brasil. Agora, descobria que alguém havia tentado sabotá-lo, possivelmente matá-lo, e que uma misteriosa menina de rua o havia salvado. Preciso de respostas, Marcelo. Quero saber quem é essa menina e como ela sabia sobre a sabotagem. E principalmente quero saber quem está por trás disso tudo. Já coloquei meus melhores homens nisso, Sr. Mendonça. Estamos entrevistando todos os funcionários do aeroporto que estavam de serviço hoje. Nesse momento, o telefone tocou. Era Tereza Oliveira, a delegada da Polícia Federal. Sr. Mendonça, encontramos um funcionário da limpeza que viu a menina. Segundo ele, ela costuma aparecer na área de carga. Aparentemente, algumas crianças que vivem nas comunidades próximas ao aeroporto conseguem entrar por uma brecha na cerca nos fundos do terminal de cargas. Ela tem nome, alguma identificação? O funcionário a conhece apenas como Juju. Diz que ela costuma recolher latinhas e papelão para reciclagem. Estamos procurando-a nas comunidades vizinhas, mas é uma área extensa. Augusto agradeceu a informação e desligou, sentindo-se ainda mais intrigado. Uma catadora de recicláveis. Uma criança que, por algum motivo, estava no lugar certo, na hora certa, para ouvir sobre um plano contra ele. Preciso reencontrá-la antes da polícia, disse a Marcelo. Ela pode estar assustada, escondida. Se a polícia começar a vasculhar as comunidades, ela vai sumir de vez. O senhor pretende ir pessoalmente a essas áreas? É muito arriscado, especialmente depois do que aconteceu hoje. Augusto sabia que seu chefe de segurança estava certo, mas sentia que precisava agir. A menina havia arriscado sua própria segurança para alertá-lo. Devia-lhe, no mínimo, gratidão pessoal. Amanhã cedo quero visitar essas comunidades. Prepare uma equipe discreta, não quero chamar atenção. Na manhã seguinte, Augusto trocou seu terno por jeans e uma camisa simples. Com uma pequena equipe de segurança vestida de forma igualmente despojada, visitou 3 comunidades próximas ao aeroporto. Levavam fotos impressas a partir das poucas imagens que conseguiram captar da menina nas câmeras de segurança. As fotos eram de baixa qualidade, mostrando apenas um vulto de cabelos cacheados, mas era tudo o que tinham. A recepção foi variada. Alguns moradores fechavam as portas ao verem estranhos fazendo perguntas. Outros, mais abertos, tentavam ajudar, mas ninguém parecia conhecer Juju, ou se conheciam não queriam falar. Foi na 4ª comunidade, já no final da tarde, que tiveram algum progresso. Uma senhora de idade, Dona Zuleide, que vendia caldo de cana em uma pequena barraca, olhou atentamente para a foto. Essa menina parece a Juliana. Vive com a Dona Conceição, lá no final da rua. Não é filha dela, não. A Conceição só cuida dela. A mãe sumiu faz tempo. Augusto sentiu o coração acelerar. A senhora sabe mais alguma coisa sobre ela? Sobre a mãe? Dona Zuleide baixou a voz. Dizem que a mãe trabalhava para gente grande, sabe? Empresa importante. Depois sumiu. Tem gente que fala que ela fugiu, porque sabia de coisa errada. Aquela informação era como uma peça de quebra-cabeça que começava a se encaixar. A mãe trabalhava para uma empresa importante. Seria a Céu Azul? E se sim, o que ela saberia de errado? Seguindo as indicações de Dona Zuleide, chegaram a uma casa simples no final da rua. Antes que pudessem bater, uma mulher de cerca de 70 anos abriu a porta, segurando um rolo de macarrão como se fosse uma arma. Se vocês são da assistência social, já falei que a menina está estudando sim. Tenho os boletins tudo guardado. Augusto deu um passo à frente, erguendo as mãos em sinal de paz. Dona Conceição, não somos da assistência social. Estou procurando por Juliana. Ela me ajudou ontem, salvou minha vida e gostaria de agradecê-la. A mulher estreitou os olhos desconfiada. Você é aquele homem do avião?
Vi no jornal, a Juju chegou aqui ontem tremendo que nem vara verde, dizendo que tinha avisado um homem rico sobre um avião sabotado. Ela baixou o rolo de macarrão. Mas ela não tá aqui. Saiu de manhã cedo e ainda não voltou. Ando preocupada. Um calafrio percorreu a espinha de Augusto. Se a menina estava desaparecida, poderia estar em perigo. Alguém poderia tê-la visto alertando-o. Dona Conceição, preciso encontrá-la. É muito importante. A senhora tem alguma ideia de onde ela possa estar? A idosa hesitou, mas algo no tom de Augusto pareceu convencê-la. Às vezes ela vai para o terminal abandonado da antiga rodoviária. Tem um grupo que se reúne lá para separar material reciclável. Mas é perigoso, tem gente ruim que frequenta aquele lugar. Agradecendo a informação, Augusto e sua equipe dirigiram-se ao local indicado. O antigo terminal rodoviário, desativado há anos, era agora um prédio abandonado, com janelas quebradas e paredes pichadas. Várias pessoas movimentavam-se entre pilhas de papelão e sacos de latinhas. Enquanto caminhavam pelo local, Augusto sentiu olhares desconfiados. Claramente não pertenciam àquele ambiente. Foi então que uma voz feminina o chamou. Está procurando por Juliana, não é? Virando-se, Augusto deparou-se com uma mulher jovem, de aproximadamente 30 anos. Cabelos cacheados presos em um coque, óculos de armação grossa e expressão determinada. Vestia jeans, camiseta e uma jaqueta leve, com uma câmera fotográfica profissional pendurada no pescoço. Como sabe? Ela estendeu a mão. Mariana Duarte, jornalista investigativa do Brasil Denúncia. Estou fazendo uma matéria sobre irregularidades no setor de aviação executiva e, por coincidência, conheço a menina que você procura. Augusto sentiu uma mistura de alívio e desconfiança. Uma jornalista investigativa? Isso explicaria o interesse na menina. Mas o que ela saberia sobre irregularidades em sua empresa? Onde ela está? Está bem? Mariana cruzou os braços. Ela está segura, mas antes de levá-lo até ela, preciso saber suas intenções. Juliana tem motivos para desconfiar de pessoas como você. Pessoas como eu? Empresários poderosos, que tratam funcionários como peças descartáveis. Aquelas palavras atingiram Augusto como um tapa. O que aquela jornalista sabia? E o que Juliana teria a ver com isso? Olha, eu só quero agradecer a menina. Ela salvou minha vida. Mariana o estudou por alguns segundos como se tentasse avaliar sua sinceridade. Finalmente, acenou com a cabeça. Tudo bem, vou levá-lo até ela. Mas primeiro preciso que dispense seus seguranças. Juliana não vai falar com você cercado por esses homens. Contra os protestos de Marcelo, Augusto concordou. Precisava desesperadamente de respostas, e algo lhe dizia que a jornalista e a menina poderiam fornecê-las. Mariana o conduziu por um labirinto de corredores dentro do terminal abandonado, até chegarem a uma pequena sala que parecia ter sido um escritório administrativo. Ali, sentada em um colchão improvisado, estava Juliana, a menina que havia gritado para que não entrasse no avião. Juju, chamou Mariana suavemente. Este é o homem que você ajudou ontem. A menina ergueu, os olhos assustada ao reconhecer Augusto. Tentou se encolher contra a parede. Não precisa ter medo, disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Só quero agradecer. Você salvou minha vida ontem. Juliana mordeu o lábio hesitante. Finalmente, com voz baixa, perguntou. O senhor é mesmo dono daquela empresa de avião? Sim, sou. Então o senhor conheceu minha mãe. Ela trabalhava lá. Augusto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mãe da menina havia trabalhado para ele. De repente, as palavras de Dona Zuleide fizeram sentido. A mãe trabalhava para gente grande. Sua mãe? Augusto repetiu, sentindo uma onda de confusão. Quem era sua mãe? Antes que Juliana pudesse responder, Mariana interveio. O nome dela é Helena Alves. Era engenheira aeronáutica na Céu Azul, uma das poucas mulheres em cargo técnico na sua empresa, Sr. Mendonça. Augusto franziu o senho, tentando associar o nome a um rosto. Tinha centenas de funcionários, mas o departamento de engenharia era um setor-chave. Como não se lembrava de uma engenheira chamada Helena? Helena Alves, repetiu, procurando em sua memória.
Não me recordo. Claro que não, disse Mariana com um toque de ironia. Ela foi demitida há 3 anos, logo após enviar uma série de relatórios detalhando falhas de segurança nos procedimentos de manutenção da empresa. A menina, que até então permanecia quieta, falou com uma voz firme que contrastava com sua aparência frágil. Minha mãe dizia que tinha gente fazendo coisa errada nos aviões. Ela escreveu tudo num caderno, mostrou para os chefes. Daí mandaram ela embora. Augusto sentiu um calafrio. Nunca tinha ouvido falar desses relatórios. Quem teria recebido essas denúncias? Por que nunca chegaram até ele? Isso não faz sentido. Questões de segurança são prioridade absoluta na Céu Azul. Se uma engenheira apresentou provas de irregularidades, isso deveria ter chegado ao meu conhecimento imediatamente. Mas não chegou, chegou? Mariana tirou um pequeno gravador do bolso e o colocou sobre uma caixa improvisada como mesa. Importa-se se gravarmos esta conversa? Estou trabalhando nesta história há meses. Augusto hesitou. Como empresário, sabia que devia ter cautela com jornalistas. Mas precisava de respostas. E claramente Mariana e Juliana tinham informações que ele desconhecia. Tudo bem, mas quero ouvir da Juliana primeiro. Como você soube sobre a sabotagem no meu avião? A menina olhou para Mariana, que assentiu, encorajando-a. Eu durmo lá no aeroporto às vezes. Tem um lugar perto das caixas grandes de metal. Containers, corrigiu Mariana suavemente. Isso, é quentinho lá, e tem gente que me dá comida. Anteontem à noite, estava lá deitada. Quando ouvi vozes, eram 2 homens. Um deles falava assim, todo metido, igual gente rica. O outro parecia nervoso. Você os viu? Perguntou Augusto. Não, estava escuro, mas ouvi tudo. O homem metido disse que era hora de resolver o problema Mendonça. Disse que tinha um jeito de fazer parecer acidente. Falou do combustível, que ia misturar alguma coisa que só ia dar problema quando o avião tivesse no ar. Juliana abraçou os próprios joelhos. Daí eu lembrei que minha mãe falava do senhor Mendonça, que era o dono da empresa dela. Pensei que podia ser o senhor. E como você sabia que eu estaria lá ontem de manhã? O homem falou. Disse que o senhor ia para Brasília. Eu fiquei esperando desde cedo. Augusto sentiu um nó no estômago. Seu itinerário era confidencial, conhecido apenas por poucas pessoas dentro da empresa. Isso significava que o envolvido tinha acesso a informações privilegiadas. Juliana, você reconheceria a voz desse homem se a ouvisse novamente? A menina assentiu. A voz do homem metido, sim. Ele falava assim. Ela tentou imitar um tom arrogante e pausado. Era diferente. Mariana desligou o gravador. Senhor Mendonça, o que vou lhe contar agora é resultado de meses de investigação. Helena não foi apenas demitida. Ela foi ameaçada. Quando tentou levar suas descobertas para a ANAC, começou a receber ligações anônimas. Alguém invadiu seu apartamento. Ela pegou Juliana e fugiu. Fugiu para onde? Inicialmente para o interior de Minas Gerais, para a casa de uma tia. Mas as ameaças continuaram. Ela deixou Juliana com Dona Conceição, uma antiga babá, prometendo voltar quando fosse seguro. Isso foi há quase 3 anos. Augusto olhou para Juliana, sentindo uma pontada de culpa. Uma criança separada da mãe, vivendo praticamente na rua, tudo por causa de algo que acontecera em sua empresa. Você sabe onde Helena está agora? Mariana hesitou. Sim, está escondida, protegida por uma rede de jornalistas e ativistas de direitos humanos. Vive com identidade falsa, tem medo de ser encontrada. Por quem? Quem a ameaçou? Preciso saber. Ela nunca viu os rostos, mas acreditava que as ordens vinham de alguém no alto escalão da Céu Azul. Alguém próximo a você, Sr. Mendonça. As palavras caíram como chumbo. Alguém próximo a ele. Um traidor dentro de sua própria empresa. Alguém com poder suficiente para encobrir denúncias graves, ameaçar uma funcionária e orquestrar uma sabotagem. Preciso falar com Helena. Ela tem que me contar tudo o que sabe. Mariana balançou a cabeça. Impossível. Ela não confia em você. Acha que você pode estar envolvido. Eu? Por que eu tentaria me matar? Não você diretamente,
mas ela acredita que você foi, no mínimo, negligente, que fechou os olhos para práticas perigosas em nome do lucro. Aquela acusação feriu o orgulho de Augusto. Sempre se orgulhara da segurança e excelência de sua empresa. Como alguém poderia pensar que ele permitiria práticas que colocassem vidas em risco? Isso é absurdo. A segurança sempre foi minha prioridade número 1. Então, por que os relatórios de Helena nunca chegaram até você? Por que ela foi demitida após apresentá-los? Por que foi ameaçada quando tentou levar o caso adiante? Mariana inclinou-se para a frente. Senhor Mendonça, alguém em sua empresa está envolvido em algo muito sério e quase custou sua vida. Augusto passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Precisava verificar essa história. Confirmar se Helena realmente havia trabalhado para ele, se realmente havia apresentado relatórios sobre falhas de segurança. Tenho que voltar à empresa. Verificar os arquivos de pessoal, os registros de demissão. Se o que você diz é verdade, vou descobrir. Não confie em ninguém, alertou Mariana. Se alguém tentou sabotá-lo uma vez, pode tentar novamente. Juliana, que havia permanecido em silêncio, de repente se levantou. Dirigiu-se a um canto da sala e puxou uma mochila surrada debaixo do colchão. De dentro dela, retirou um pequeno objeto embrulhado em um lenço. Minha mãe me deu isso antes de ir embora. Disse que era prova que eu devia guardar bem. Era um pendrive azul, com o logotipo da Céu Azul gravado. Ela disse que tinha tudo aqui. Tudo que ela descobriu. Augusto olhou para o pequeno dispositivo com um misto de ansiedade e receio. Ali poderiam estar as respostas que procurava, mas também verdades que talvez não quisesse enfrentar. Posso? Perguntou, estendendo a mão. Juliana recuou um passo. Só se prometer que vai ajudar a trazer minha mãe de volta. E que não vai deixar nada acontecer com ela. Prometo, respondeu Augusto com sinceridade. Naquele momento, sentiu uma conexão com aquela criança que, apesar de todas as adversidades, havia arriscado sua própria segurança para salvá-lo. Relutante, Juliana entregou o pendrive. Mariana interveio. Sugiro que não acesse isso em nenhum computador da empresa. Não sabemos quem está envolvido. Venham comigo, disse Augusto, levantando-se. Tenho um apartamento nos Jardins que quase ninguém conhece. Podemos verificar o conteúdo lá, em segurança. E quanto a mim? Perguntou Juliana, sua voz pequena novamente. Não posso ir com vocês. A dona Conceição vai ficar preocupada. Augusto olhou para a menina, tão jovem e já tão marcada pela vida. Vou mandar alguém de confiança buscar dona Conceição. Vocês duas ficarão em um lugar seguro até resolvermos isso. Prometo. No caminho para o apartamento, Augusto ligou para Ricardo, seu advogado pessoal e amigo de longa data. Era uma das poucas pessoas em quem ainda confiava. Pediu que verificasse discretamente o histórico de Helena Alves na empresa, sem alertar ninguém do Departamento de Recursos Humanos. O apartamento nos Jardins era um refúgio que Augusto mantinha para momentos de privacidade. Pouquíssimas pessoas sabiam de sua existência. Nem mesmo Eduardo, seu sócio e amigo de décadas, havia estado ali. Enquanto Mariana preparava o notebook para acessar o pendrive, Augusto observava Juliana explorar timidamente o apartamento. Luxuoso. Seus olhos se arregalavam diante dos objetos que para ele eram comuns, mas para ela representavam um mundo completamente desconhecido. Quer algo para comer? Perguntou gentilmente. A menina assentiu, sem jeito. Augusto dirigiu-se à cozinha e preparou um sanduíche, com os poucos itens disponíveis na geladeira. Enquanto observava Juliana comer com voracidade, sentiu uma onda de emoção que não experimentava há muito tempo. Aquela criança havia salvo sua vida, arriscando a própria, e agora poderia ajudá-lo a desvendar uma conspiração dentro de sua própria empresa. Está pronto, chamou Mariana da sala. Vocês precisam ver isso. Augusto sentou-se ao lado dela, com Juliana observando curiosa por cima de seus ombros. Na tela do computador, uma série de pastas organizadas meticulosamente revelava o trabalho de uma mente extremamente metódica. Helena. Era muito organizada, comentou Mariana. Documentou tudo.
A primeira pasta continha cópias de e-mails e memorandos internos da Céu Azul, relatórios técnicos detalhados sobre falhas em sistemas de manutenção, fotografias de peças defeituosas que, segundo as anotações, haviam sido aprovadas para uso. Planilhas comparando custos de peças originais com alternativas mais baratas e menos seguras. Meu Deus, murmurou Augusto, sentindo o sangue gelar. Isso é muito grave. Mas foi a segunda pasta que o deixou verdadeiramente chocado. Nela havia registros de transferências bancárias, notas fiscais adulteradas e um esquema detalhado de como o dinheiro destinado à manutenção estava sendo desviado. E um nome aparecia repetidamente nas anotações de Helena: Eduardo Tavares. Seu sócio, amigo de infância, padrinho de seu filho, o homem que havia ajudado a construir a Céu Azul desde o primeiro avião. Eduardo! A voz de Augusto era apenas um sussurro enquanto encarava a tela do computador. Não pode ser. Mariana observava atentamente suas reações. O senhor parece surpreso. Eduardo ele é como um irmão para mim. Começamos a empresa juntos, na garagem da minha casa, há 30 anos. Augusto passou a mão pelos cabelos grisalhos, tentando processar a informação. Deve haver algum engano. Os documentos são bastante específicos, Mariana apontou para a tela. Olhe estas aprovações de compras, todas assinadas por Eduardo Tavares, e estas transferências para empresas offshore. Helena traçou o caminho do dinheiro até contas pessoais. Juliana, que observava a conversa em silêncio, subitamente falou. Foi a voz dele que eu ouvi no aeroporto. Augusto virou-se para ela perplexo. Como você pode ter certeza? Você nunca ouviu. Mas já ouvi. A menina mordeu o lábio inferior hesitante. Minha mãe tinha gravações. Ela mostrava para mim para eu saber de quem fugir se algo acontecesse com ela. Gravações? Mariana e Augusto perguntaram simultaneamente. Tinha no celular dela. Ela me fez decorar as vozes e os nomes. Juliana fechou os olhos por um momento, como se tentasse se lembrar. Eduardo Tavares. Foi a voz dele que eu ouvi falando sobre sabotar o avião. O telefone de Augusto tocou, interrompendo o momento. Era Ricardo, seu advogado. Augusto, encontrei os registros de Helena Alves. Foi demitida há 3 anos por conduta incompatível com os valores da empresa. O curioso é que a demissão foi autorizada diretamente por Eduardo, não pelo departamento de RH como seria o procedimento padrão. E há mais. Ela entrou com um processo trabalhista que foi rapidamente arquivado. Consegui acesso aos documentos iniciais. Ela alegava ter sido demitida após apresentar relatórios sobre irregularidades nos procedimentos de manutenção. E para quem ela apresentou esses relatórios? Para o diretor de operações na época, Sérgio Meirelles, que por coincidência sofreu um grave acidente de carro 2 semanas depois e precisou se afastar. Foi substituído por Paulo Henrique Gomes, indicação direta de Eduardo. As peças começavam a se encaixar, formando um quadro perturbador. Eduardo, seu amigo e sócio, havia aparentemente orquestrado um esquema de desvio de recursos da área de manutenção, substituindo peças originais por alternativas mais baratas e inseguras. Quando Helena descobriu e denunciou, foi silenciada. Primeiro com a demissão, depois com ameaças. Ricardo, preciso que você venha ao meu apartamento dos Jardins agora. Traga um técnico de informática de sua confiança, alguém que não tenha nenhuma ligação com a Céu Azul. Após desligar, Augusto encarou Mariana e Juliana. Vocês estavam certas. Parece que meu próprio sócio está por trás de tudo isso. E se ele descobrir que estamos investigando, como que para confirmar seus temores, o telefone tocou novamente. Era Eduardo. Augusto! Onde você se meteu? Estou tentando falar com você desde ontem. Essa história toda da sabotagem, a polícia esteve aqui fazendo perguntas. Precisamos alinhar nosso posicionamento para a imprensa. Augusto fez um esforço imenso para que sua voz soasse normal. Estou bem, Eduardo. Apenas precisava de um tempo para processar tudo. Nos encontramos amanhã na empresa, ok? Amanhã? Augusto, isso é uma crise. A imprensa está especulando. Os clientes estão...
Ligando preocupados, as ações já caíram 8%. Precisamos de um pronunciamento oficial hoje. Eduardo, acabei de quase ser... Augusto hesitou, evitando a palavra na frente de Juliana. Sabotado. Mereço um dia para me recuperar, não acha? Houve um breve silêncio na linha. Claro, me desculpe. É que estou preocupado com a empresa. Com você também, obviamente. Descanse, amanhã resolvemos tudo. Após desligar, Augusto sentiu um calafrio. A preocupação de Eduardo não era com ele, mas com a possibilidade de que a investigação sobre a sabotagem levasse à descoberta de seu esquema. Ele não pode saber que estamos com estas informações, disse Mariana. Se descobrir, vai tentar nos impedir, talvez de forma permanente. Juliana parecia assustada. Como minha mãe? Ele vai fazer a gente desaparecer? Augusto ajoelhou-se diante dela. Não vou deixar isso acontecer, Juliana. Prometo. Vamos proteger você e trazer sua mãe de volta. Mas precisamos ser muito cuidadosos agora. Naquele momento, a campainha tocou. Era Ricardo, acompanhado por um jovem que carregava um laptop e diversos equipamentos. Após uma rápida explicação da situação, o técnico começou a analisar os arquivos do pendrive, verificando sua autenticidade e fazendo cópias de segurança. Estes documentos são reais, confirmou após 1 hora de análise. Os metadados estão intactos. Não há sinais de manipulação. E há algo mais. Alguns arquivos possuem marcas d'água digitais que os vinculam diretamente aos sistemas internos da Céu Azul. Isso seria suficiente como prova? Perguntou Augusto a Ricardo. O advogado fez uma expressão pensativa. É um bom começo, mas precisamos de mais. Precisamos da própria Helena para testemunhar. E seria ideal conseguir uma confissão de Eduardo ou alguém diretamente envolvido. Mariana, que havia permanecido em silêncio durante a análise técnica, finalmente falou. Eu posso entrar em contato com Helena, mas ela só vai concordar em aparecer se tiver garantias absolutas de segurança. Darei todas as garantias necessárias, assegurou Augusto. Proteção policial, se for preciso. Não é tão simples, respondeu Mariana. Helena não confia nas autoridades. Acredita que Eduardo tem influência em altos escalões da polícia e do judiciário. E ela está certa, interveio Ricardo. Eduardo tem conexões políticas poderosas. Foi ele quem intermediou os contratos governamentais da Céu Azul, lembra? Sempre foi o homem das relações institucionais. Augusto sentiu-se encurralado. Seu próprio sócio havia construído uma rede de proteção tão sólida que tornava quase impossível responsabilizá-lo. Quase. Então precisamos ser mais espertos, disse, uma determinação nova em sua voz. Se não podemos contar com as autoridades agora, vamos reunir provas tão contundentes que nem mesmo as conexões de Eduardo poderão protegê-lo. Como faremos isso? Perguntou Mariana. Vamos dar a Eduardo exatamente o que ele quer. Um encontro comigo amanhã, mas não será no escritório. Será em um local de minha escolha, equipado com dispositivos de gravação. Vou fazê-lo confessar. Ricardo. Parecia preocupado. Isso é arriscado, Augusto. Se ele suspeitar... Não vai suspeitar. Eduardo sempre me considerou ingênuo quando se trata de negócios escusos. Sempre achou que eu estava ocupado demais com os grandes projetos para notar os detalhes operacionais. Augusto sorriu amargamente. E ele estava certo, fui negligente, confiei demais. Enquanto os adultos discutiam estratégias, Juliana permanecia sentada no sofá, abraçando os joelhos. Augusto notou seu desconforto e sentou-se ao lado dela. Está tudo bem, Juliana? A menina hesitou antes de responder. O senhor acha que... Minha mãe está bem mesmo, que ela vai voltar? A pergunta, feita com tanto anseio e vulnerabilidade, tocou profundamente Augusto. Era fácil esquecer, em meio a toda aquela conspiração corporativa, que para Juliana, o mais importante era simplesmente reencontrar sua mãe. Tenho certeza que sim. Mariana vai ajudar a encontrá-la, e faremos tudo para garantir que vocês, duas, fiquem juntas e seguras. Juliana assentiu, um pouco mais tranquila. Sabe, minha mãe falava do senhor às vezes. Dizia que o senhor era um homem bom, mas que estava cercado de lobos.
Aquelas palavras simples provocaram uma emoção inesperada em Augusto. Helena Alves, uma mulher que ele mal conhecia, que havia sido injustamente afastada de sua empresa, ainda assim acreditava que ele era um homem bom, enquanto Eduardo, seu amigo de décadas, havia planejado friamente sua eliminação. Sua mãe parece ser uma mulher muito sábia, disse, com a voz ligeiramente embargada. Mal posso esperar para conhecê-la pessoalmente e agradecer por ter uma filha tão corajosa quanto você. O resto da tarde foi dedicado ao planejamento detalhado da operação do dia seguinte. O técnico de informática preparou equipamentos de gravação discretos. Ricardo elaborou uma estratégia legal para utilizar as evidências que obteriam. Mariana estabeleceu contato com Helena, através de canais seguros, explicando a situação e pedindo que se preparasse para um possível reencontro com a filha. À noite, Augusto providenciou que Juliana e Dona Conceição, que havia sido trazida discretamente ao apartamento, fossem levadas a uma casa de campo que ele mantinha nos arredores de São Paulo, protegidas por seguranças de confiança de Ricardo. Antes de partir, Juliana abraçou Augusto inesperadamente. Obrigada por acreditar em mim, sussurrou. Todo mundo sempre acha que eu sou só uma menina de rua. Aquele abraço despertou em Augusto sentimentos há muito adormecidos. Lembrou-se de seu próprio filho, agora um executivo em Londres, com quem mantinha uma relação distante e formal. Quando havia perdido a capacidade de se conectar assim, de forma genuína e simples. Obrigado por salvar minha vida, respondeu com sinceridade. Você é muito mais do que as pessoas enxergam. Juliana, nunca se esqueça disso. Após a partida da menina, Augusto sentou-se sozinho na varanda do apartamento, contemplando as luzes de São Paulo. Sua mente fervilhava com todas as revelações do dia. Eduardo, seu amigo mais antigo, havia construído um esquema criminoso dentro da empresa que ergueram juntos. Havia colocado vidas em risco por dinheiro, e quando se viu ameaçado por uma engenheira honesta, não hesitou em destruir sua carreira e separá-la da filha. E agora havia tentado matá-lo. Como não percebera? Como pudera ser tão cego? Tantos sinais que ignorara ao longo dos anos. O súbito enriquecimento de Eduardo, muito além do que seus dividendos na empresa justificariam. Sua insistência em controlar pessoalmente o departamento de manutenção. As estranhas demissões de funcionários que questionavam procedimentos. Augusto havia se dedicado tanto a expandir a empresa, a fechar grandes contratos, a construir sua imagem pública, que negligenciara o que acontecia dentro de suas próprias paredes. E agora pessoas inocentes estavam pagando o preço. Amanhã enfrentaria Eduardo, conseguiria dele uma confissão e iniciaria o processo de desmantelar toda a rede de corrupção. Seria o fim da amizade de 3 décadas, o fim da parceria que construíra a maior empresa de aviação executiva do Brasil. Talvez fosse até mesmo o fim da Céu Azul, como ele a conhecia. Mas seria também o início de algo novo, uma chance de redenção, uma oportunidade de fazer justiça a Helena Alves e a todas as outras vítimas dos esquemas de Eduardo. E, quem sabe, uma possibilidade de ajudar Juliana a ter um futuro melhor. A chuva caía incessantemente sobre São Paulo naquela manhã, criando um cenário apropriadamente sombrio para o que estava prestes a acontecer. Augusto escolhera como local do encontro uma sala de reuniões no último andar do Hotel Unique, um dos mais exclusivos da cidade. O espaço habitualmente usado para negociações de alto nível havia sido minuciosamente preparado durante a madrugada por Ricardo e o técnico de informática. Microfones discretos foram instalados sob a mesa e atrás de obras de arte. Câmeras do tamanho de botões foram posicionadas estrategicamente pelo ambiente. Tudo testado várias vezes, para garantir que nenhum detalhe da conversa seria perdido. Lembre-se, disse Ricardo, enquanto ajustava o pequeno receptor no ouvido, de Augusto, você precisa fazê-lo admitir explicitamente o esquema de desvio de recursos, a demissão de Helena Alves como retaliação, as ameaças subsequentes e, principalmente, a tentativa de sabotagem da aeronave. Sem uma confissão explícita desses pontos, será a palavra dele contra a nossa.
Augusto assentiu, tentando controlar o tremor nas mãos. Não era medo que sentia, mas uma mistura de indignação e tristeza profunda. Em poucas horas, confrontaria o homem que considerara seu melhor amigo por 3 décadas, o padrinho de seu filho, o parceiro que estivera ao seu lado nos momentos mais difíceis da construção da Céu Azul. E se ele negar tudo? Perguntou, ajustando a gravata diante do espelho. Continue pressionando. Use o que sabemos para encurralá-lo. Eduardo é arrogante. Tem certeza que você nunca suspeitaria dele. Use isso a seu favor. Ricardo fez uma pausa. Mas tome cuidado. Se ele perceber que está sendo gravado... Estarei bem. Você e sua equipe estarão monitorando tudo da sala ao lado. Se algo der errado, intervém imediatamente. O advogado assentiu, não totalmente convencido. E a jornalista? Tem certeza que ela é confiável? Mariana está com Helena agora. Se tudo correr como planejado, elas virão para o hotel assim que eu der o sinal. Helena tem todas as provas originais que coletou. Às 10 horas em ponto, a recepção do hotel anunciou a chegada de Eduardo Tavares. Augusto respirou fundo, preparando-se para o que seria, possivelmente, a atuação mais importante de sua vida. Eduardo entrou na sala exibindo a confiança habitual. Alto, de porte, atlético apesar dos 60 anos, cabelos artificialmente escuros e um bronzeado que denunciava suas frequentes viagens a praias exclusivas. Vestia um terno italiano impecável e carregava uma pasta de couro. "Augusto!" exclamou com falsa jovialidade, abrindo os braços para um abraço. "Que susto você nos deu! Como está se sentindo?" Augusto aceitou o abraço, resistindo ao impulso de recuar. "Ainda processando tudo, Eduardo. Não é todo dia que alguém tenta te matar." Uma sombra quase imperceptível passou pelo rosto de Eduardo, mas logo foi substituída por uma expressão de preocupação. "Isso é o que mais me intriga. Quem teria motivos para fazer algo tão terrível? A polícia tem alguma pista? Estão investigando. Mas decidi fazer uma investigação paralela por conta própria." Augusto gesticulou para que Eduardo se sentasse. "Descobri algumas coisas interessantes." "É mesmo?" Eduardo acomodou-se na cadeira, desabotoando o paletó. "Que tipo de coisas?" "Para começar, encontrei a menina que me alertou sobre a sabotagem." Eduardo quase conseguiu disfarçar sua surpresa. Quase. "A tal criança de rua? Pensei que fosse uma história inventada pela imprensa." "Não, ela é bem real. E sabe o mais? Curioso? É filha de uma ex-funcionária nossa, Helena Alves. O nome te diz algo?" Eduardo manteve a expressão neutra, mas Augusto percebeu que seus dedos tamborilavam levemente sobre a mesa. Um tique nervoso que conhecia bem. "Não me recordo. Temos centenas de funcionários." Era engenheira aeronáutica. Trabalhava no departamento de manutenção. Foi demitida há 3 anos, logo após enviar relatórios detalhando irregularidades nos procedimentos de segurança. Eduardo deu de ombros. Se foi demitida, provavelmente havia uma boa razão. Nosso departamento de RH é extremamente criterioso. Curioso você mencionar isso. Augusto abriu uma pasta que estava sobre a mesa. Porque, segundo os registros, ela não foi demitida pelo RH. Foi uma decisão direta sua. O sorriso de Eduardo vacilou por um instante. Possivelmente. Como diretor operacional, às vezes preciso tomar decisões difíceis. Decisões como demitir uma funcionária que descobriu um esquema de substituição de peças originais por alternativas mais baratas e inseguras, uma funcionária que documentou desvios de milhões do orçamento de manutenção. O rosto de Eduardo endureceu. "Do que você está falando, Augusto?" "Estou falando do seu esquema, Eduardo. Aquele que você vem operando há anos bem debaixo do meu nariz." Augusto empurrou a pasta na direção dele. "Está tudo aqui. Cópias de documentos internos, registros de transferências, notas fiscais, adulteradas." Helena Alves documentou tudo antes de ser demitida. Eduardo folheou rapidamente os documentos, sua expressão passando da surpresa à fúria contida. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido toda a cordialidade. "E você acredita nessas bobagens? Documentos que podem facilmente ser forjados? A palavra de uma funcionária descontente contra a minha?"
Não é apenas a palavra dela, Eduardo. Fiz minha própria investigação. Os números não mentem. O departamento de manutenção, sob sua supervisão direta, gastou 38% menos com peças nos últimos 5 anos, enquanto nossa frota aumentou em 65%. Como isso seria possível sem comprometer a segurança? Eduardo fechou a pasta com força. Eficiência, Augusto, algo que você nunca entendeu. Sempre foi o visionário, o homem dos grandes projetos, enquanto eu cuidava das operações, cortando custos, otimizando processos. Otimizando processos? Augusto sentiu a raiva crescer. É assim que você chama colocar vidas em risco? Ninguém se machucou. Eduardo elevou a voz, perdendo momentaneamente o controle. Em 30 anos nunca tivemos um incidente grave. Sabe por quê? Porque sei exatamente o que estou fazendo. Sei quais peças podem ser substituídas, quais procedimentos podem ser simplificados. E quanto a Helena Alves? Também sabia o que estava fazendo quando a ameaçou a ponto de fazê-la abandonar a própria filha e viver escondida por 3 anos? Eduardo levantou-se abruptamente. Não sei do que você está falando. Essa mulher obviamente tem problemas mentais. Provavelmente inventou essas ameaças para justificar o abandono da filha. Ela não inventou nada, Eduardo. Tenho provas, testemunhas. Sei que você enviou pessoas para intimidá-la quando ela tentou levar o caso à ANAC. Sei que você está por trás do acidente de Sérgio Meireles, que convenientemente abriu espaço para seu indicado assumir a diretoria de operações. Isso é absurdo. Você não tem como provar nada disso. Eduardo ajeitou o paletó, tentando recuperar a compostura. Estou começando a pensar que o susto do outro dia afetou sua sanidade mental, Augusto. Era o momento que Augusto esperava. Eduardo estava desestabilizado, alternando entre negação e defensiva. Era hora de dar o golpe final. Na verdade, tenho como provar. A menina, Juliana, estava escondida entre os contêineres da área de carga na noite de anteontem. Ela ouviu você conversando com alguém sobre sabotar meu avião. Reconheceu sua voz das gravações que a mãe mantinha como seguro. O rosto de Eduardo empalideceu visivelmente. Por um longo momento, apenas encarou Augusto em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Você não entende, entende? Nunca entendeu como o mundo realmente funciona. Acha que construímos a Céu Azul sendo bonzinhos, seguindo todas as regras? Empresas como a nossa operam em uma zona cinzenta, Augusto. Sempre foi assim. Não estamos falando de sonegação fiscal ou propinas para acelerar licenças, Eduardo. Estamos falando de colocar vidas em risco, de silenciar uma denunciante, de tentar me matar. Eduardo passou a mão pelos cabelos, desalinhando o penteado perfeito. Você estava se tornando um problema, Augusto. Toda essa conversa recente sobre transparência, sobre revisão completa dos procedimentos de manutenção, de repente querendo inspecionar pessoalmente cada aeronave. O que aconteceu com o velho Augusto, que deixava os detalhes operacionais comigo, enquanto fechava os grandes contratos? Eu mudei. A empresa cresceu. Nossas responsabilidades aumentaram. E meus compromissos também. Eduardo bateu na mesa. Você acha que mantenho 3 ex-esposas, 5 filhos em universidades internacionais e uma vida de luxo com minha parte nos lucros oficiais da empresa? Precisava de suplementação, Augusto, e encontrei um modo que não prejudicava ninguém. Até prejudicar. Até Helena Alves descobrir. Eduardo soltou uma risada amarga. Aquela maldita engenheira. Meticulosa demais para o próprio bem. Podia ter apenas aceitado a promoção que ofereci, fechado os olhos como todos os outros. Mas não. Tinha que ser a justiceira. Então você a demitiu. E quando ela ameaçou levar o caso adiante, você a intimidou. Foram apenas alguns avisos, para o bem dela mesma, mas ela não entendeu. Continuou insistindo. Eduardo caminhou até a janela, observando a chuva. Você não faz ideia do trabalho que tive para mantê-la longe nos últimos 3 anos. Toda vez que ela tentava ressurgir, lá estava eu, usando meus contatos para garantir que ninguém desse ouvidos a uma desequilibrada.
E quando soube que eu pretendia fazer uma revisão completa nos procedimentos de manutenção, decidiu que era hora de me eliminar. Eduardo virou-se, encarando Augusto com uma frieza que ele jamais havia visto no amigo. Foi um erro, admito. Deveria ter encontrado outra solução. Mas você estava ficando perigosamente próximo da verdade. Aquela visita surpresa que você fez ao hangar de manutenção mês passado, as perguntas que começou a fazer, era questão de tempo até descobrir. Então decidiu sabotar meu avião, fazer parecer um acidente. Seria rápido, sem sofrimento e resolveria definitivamente o problema. Eduardo voltou a sentar-se, agora com uma calma perturbadora. Com você fora do caminho, assumiria o controle total da empresa. Ninguém mais faria perguntas inconvenientes. Augusto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O homem à sua frente, que considerara um amigo por toda a vida adulta, havia confessado friamente que planejara sua morte. E depois, continuaria arriscando vidas para encher seus bolsos? Não seja dramático. Ninguém se machucou em 30 anos. Meu sistema funcionava perfeitamente. Eduardo inclinou-se para a frente. Mas agora vejo que cometi um erro em subestimá-lo. Então, o que pretende fazer? Me entregar à polícia? Destruir a empresa que construímos juntos? Pense bem, Augusto. O escândalo arruinaria a Céu Azul. Milhares de empregos perdidos, sua reputação manchada para sempre. Que alternativa você sugere? Eduardo sorriu, recuperando parte de sua confiança. Simples. Você sabe, eu sei. Ninguém mais precisa saber. Implementamos gradualmente as mudanças nos procedimentos de manutenção. Eu reduzo minhas operações paralelas. Tudo volta ao normal, sem escândalos, sem perdas. E Helena Alves, Juliana, podemos encontrar uma solução, uma indenização generosa, talvez, com a condição de silêncio absoluto, claro. Augusto observou o homem à sua frente, tentando enxergar vestígios do amigo que conhecera. Não encontrou nenhum. Sabe qual é seu maior erro, Eduardo? Achar que ainda existe um nós, que depois de tudo o que descobri, ainda há alguma possibilidade de continuarmos juntos nos negócios, como se essa traição pudesse ser apagada com dinheiro. A expressão de Eduardo endureceu. Não seja ingênuo. Não tem provas concretas de nada do que conversamos aqui. Seria sua palavra contra a minha. E quem você acha que o conselho acreditaria? No presidente sonhador ou no diretor operacional que triplicou os lucros nos últimos 5 anos? Não. Precisamos descobrir. Augusto sorriu, tocando discretamente a lapela do paletó. Porque esta conversa foi gravada, Eduardo. Cada confissão, cada ameaça. E neste momento, Helena Alves está a caminho deste hotel com todas as provas originais que coletou. O rosto de Eduardo transformou-se em uma máscara de ódio. Você não faria isso. Não arruinaria tudo o que construímos. Eu não arruinei. Nada, Eduardo. Você fez isso sozinho quando decidiu que o dinheiro valia mais que vidas humanas. Quando decidiu que nossa amizade não significava nada. Eduardo levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira atrás de si. Seu rosto estava vermelho de fúria, os olhos fixos em Augusto com uma intensidade que beirava o desespero. Você não pode fazer isso comigo. Sou Eduardo Tavares. Tenho contatos em todos os lugares, pessoas que me devem favores. Uma palavra, minha e o que, Eduardo? Augusto permaneceu sentado, surpreendentemente calmo. Vai mandar me intimidar como fez com Helena? Ou talvez tentar algo mais definitivo como fez com o avião? Está tudo gravado. Cada ameaça que você acabou de fazer só piora a sua situação. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, despenteando-os. Completamente. Um gesto tão atípico para um homem sempre tão meticuloso com sua aparência. Por um momento, pareceu que ele iria avançar contra Augusto, mas a porta da sala se abriu. Ricardo entrou, acompanhado por 2 homens de aspecto sério que Augusto reconheceu, como investigadores da Polícia Federal. Logo atrás, a delegada Teresa Oliveira, que havia assumido o caso da sabotagem do avião. Eduardo Tavares, anunciou Teresa formalmente. O senhor está detido para investigação por tentativa de homicídio, sabotagem de aeronave, desvio de...
Recursos, falsificação de documentos e coação de testemunhas. Tenho o direito de permanecer em silêncio. O rosto de Eduardo passou da fúria ao desespero em segundos. Augusto, você não pode deixar isso acontecer. 30 anos juntos. Sou o padrinho do seu filho. Augusto levantou-se finalmente, sentindo um peso imenso sobre os ombros. E por 30 anos pensei conhecer você, Eduardo. Pensei que compartilhávamos os mesmos valores, os mesmos princípios. Me enganei. Enquanto os policiais conduziam Eduardo para fora, ele continuava gritando ameaças e súplicas alternadamente. Um homem que via seu império desmoronar diante de seus olhos. Augusto permaneceu na sala, sentindo uma mistura de alívio e profunda tristeza. Ricardo colocou uma mão em seu ombro. Você fez o que precisava ser feito, Augusto. Ele traiu sua confiança da pior maneira possível. Sei disso, mas não torna mais fácil. Augusto respirou fundo. Helena chegou? Está na sala ao lado com Mariana. Ela assistiu a tudo pela transmissão. Ouviu cada confissão de Eduardo. Está pronta para falar com você. Augusto sentiu um nó na garganta. A mulher que havia descoberto a corrupção, que pagara um preço tão alto por sua integridade, finalmente estaria frente a frente com ele. O que diria a ela? Como poderia compensar 3 anos de separação da filha, de vida na clandestinidade? A porta se abriu novamente e 2 mulheres entraram. Mariana, a jornalista, mantinha uma postura protetora ao lado de uma mulher de estatura média, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo e olhos escuros intensos que imediatamente lembraram os de Juliana. Vestia roupas simples, jeans, camiseta branca e uma jaqueta leve. Apesar da aparência discreta, havia uma força notável em sua postura. Senhor Mendonça, disse Mariana, esta é Helena Alves. Augusto deu um passo à frente, estendendo a mão. Senhorita Alves, não sei por onde começar. O que a senhora e sua filha passaram por causa de algo que aconteceu na minha empresa. Não há palavras para expressar meu pesar. Helena apertou sua mão firmemente, seus olhos estudando-o com uma mistura de cautela e alívio. O senhor não sabia. Entendo isso agora. Assisti à sua conversa com Eduardo. Vi sua reação ao descobrir a verdade. Isso não diminui minha responsabilidade. Eu deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter criado canais para que denúncias como a sua chegassem diretamente a mim. Helena assentiu. Sim, deveria. Mas Eduardo criou um sistema quase perfeito para isolar o senhor das informações inconvenientes. Tinha gente dele em todas. As posições estratégicas. Ainda assim, a responsabilidade final era minha. Augusto indicou as cadeiras. Por favor, vamos nos sentar. Temos muito o que conversar. Durante a hora seguinte, Helena detalhou sua jornada. Desde que foi contratada como engenheira aeronáutica na Céu Azul, até a descoberta gradual das irregularidades nos procedimentos de manutenção. Explicou como documentou meticulosamente cada desvio, cada substituição inadequada de peças, cada falsificação de relatórios de inspeção. Descreveu como tentou seguir os canais oficiais, reportando suas descobertas a Sérgio Meirelles, então diretor de operações. Sérgio levou minhas preocupações a sério. Prometeu uma investigação interna. Uma semana depois, sofreu aquele grave acidente de carro. Quando voltei a procurá-lo no hospital, fui barrada. Então tentei falar diretamente com o senhor, mas seu gabinete, controlado por indicados de Eduardo, nunca permitiu o acesso. E então, Eduardo a demitiu. Exato. Fui chamada ao seu escritório. Ele foi direto. Disse que eu estava criando problemas e que seria melhor para minha saúde e segurança que eu esquecesse o que havia visto e seguisse minha vida. Quando deixei claro que pretendia levar o caso à ANAC, ele mudou de tom. Disse que tinha provas, fabricadas de negligência minha, que poderiam me custar a licença profissional. Quando isso também não funcionou, passou as ameaças explícitas. E você começou a documentar tudo. Helena assentiu. Instalei um aplicativo de gravação no celular. Registrei nossas conversas. Fiz cópias de todos os documentos que havia reunido. Sabia que precisaria de provas incontestáveis. Mas mesmo assim ele conseguiu silenciá-la.
O rosto de Helena endureceu com a lembrança. Uma noite, voltando para casa, 2 homens me abordaram no estacionamento. Disseram que se eu não desaparecesse, acidentes acontecem. E mencionaram especificamente a escola de Juliana. Sua voz falhou ligeiramente. Naquela mesma noite, arrumei nossas coisas e fugi com ela para Minas Gerais. Por que não procurou a polícia? Eduardo tinha contatos em todos os lugares. Quando tentei registrar um boletim de ocorrência em Belo Horizonte, o delegado recebeu um telefonema misterioso e subitamente tornou-se hostil. Disse que eu parecia desequilibrada e ameaçou me deter para avaliação psiquiátrica. Helena balançou a cabeça. Foi quando percebi que não poderia contar com os canais oficiais. Augusto sentiu uma onda de vergonha. Enquanto viajava pelo mundo, fechando contratos milionários e recebendo prêmios de empresário do ano, uma funcionária de sua empresa era perseguida e ameaçada por ter feito exatamente o que deveria: reportar irregularidades graves. E como conheceu Mariana? A jornalista interveio. Estava investigando uma série de incidentes menores no setor de aviação executiva. Notei um padrão envolvendo empresas que contratavam os mesmos fornecedores de peças. Quando comecei a cutucar esse vespeiro, um informante anônimo mencionou o nome de Helena como alguém que sabia demais e havia desaparecido. Demorei meses para encontrá-la, continuou Mariana, e mais tempo ainda para ganhar sua confiança. Helena estava absolutamente aterrorizada, convencida de que Eduardo a encontraria eventualmente. E Juliana, como ela acabou separada de você? Os olhos de Helena marejaram. A decisão mais difícil da minha vida. Percebi que estavam me rastreando através dela. A escola, o plano de saúde, qualquer registro oficial era uma pista. E eu não podia mantê-la escondida, sem estudar, sem uma vida normal. Ela respirou fundo. Dona Conceição havia sido minha babá quando criança. Era a única pessoa em quem confiava completamente. Deixei Juliana com ela, prometendo voltar assim que fosse seguro. E ela acabou vivendo praticamente na rua, disse Augusto, lembrando-se da menina de roupas surradas que o abordara no aeroporto. Juliana sempre foi independente demais para o próprio bem, disse Helena com um sorriso triste. Dona Conceição me contou que ela começou a sair para coletar recicláveis, dizendo que queria ajudar nas despesas. A verdade é que ela estava procurando por mim. Acreditava que se vasculhasse a cidade inteira, eventualmente me encontraria. Augusto sentiu uma admiração crescente pela determinação daquela criança, e de alguma forma ela acabou frequentando a área de carga do aeroporto. O lugar onde eu trabalhava, explicou Helena. Acho que na mente dela era uma forma de manter uma conexão comigo. Além disso, há muitos materiais recicláveis por lá. Mariana consultou o relógio. Falando em Juliana, ela e Dona Conceição devem estar chegando. Augusto as convidou para um reencontro aqui. O rosto de Helena iluminou-se com uma mistura de esperança e apreensão. Ela está bem? Como ela reagiu quando soube que me veria? Está ansiosa, respondeu Augusto. Não contamos todos os detalhes, apenas que você estava segura e que finalmente poderiam se reencontrar. Naquele momento, Ricardo entrou apressadamente na sala. Elas chegaram. Estão no elevador. Helena levantou-se nervosa, ajeitando a roupa e o cabelo em um gesto automático. 3 anos. Meu Deus, ela deve ter crescido tanto. Será que ela me odeia por tê-la deixado? Odiar. Augusto sorriu. Helena, sua filha arriscou a própria segurança para me avisar sobre a sabotagem, porque ouviu o nome Mendonça e lembrou que você havia trabalhado para mim. Ela nunca perdeu a esperança de encontrá-la novamente. Nunca deixou de amá-la. Porta se abriu. Juliana entrou correndo, parando abruptamente ao ver a mãe. Por um segundo, as duas apenas se olharam, como se não acreditassem no que viam. Então, com um grito de alegria, Juliana lançou-se nos braços de Helena. Mãe, mãe, é você mesmo! Helena abraçou a filha com força, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Minha filha, minha Juju, como você cresceu, como senti sua falta. Todos na sala observavam a cena emocionados. Dona Conceição, que entrara logo atrás de Juliana,
Enxugava as lágrimas com um lenço. Mariana discretamente tirava fotografias, documentando aquele momento de justiça e redenção. Ricardo e Augusto trocaram olhares de satisfação. Mãe e filha falavam, ao mesmo tempo, entre lágrimas e risos, tentando recuperar 3 anos de separação em poucos minutos. Helena não parava de tocar o rosto de Juliana, como para se certificar de que era real. A menina, por sua vez, agarrava-se à mãe como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. "Você não vai mais embora, né, mãe?" perguntou finalmente. Juliana, com voz trêmula. "Nunca mais, meu amor, nunca mais vamos nos separar." Helena olhou para Augusto. "Acabou. Eduardo não pode mais nos ameaçar." "Não só acabou", disse Augusto. "Como vocês terão toda a proteção e apoio que precisarem daqui para frente. É o mínimo que posso fazer depois de tudo o que passaram." Helena hesitou. "Senhor Mendonça, agradeço a intenção, mas não queremos caridade." "Não é caridade, Helena, é justiça. Você era uma funcionária exemplar e injustamente demitida. Tem direito a uma indenização substancial. Além disso, quero lhe oferecer seu emprego de volta com uma promoção. Preciso de pessoas com sua integridade para reconstruir a empresa." Antes que Helena pudesse responder, Ricardo interveio. "Augusto, tenho notícias. O Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência para amanhã. Já estão cientes da prisão de Eduardo e das acusações. Querem ouvir sua versão dos fatos antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro da empresa." Augusto assentiu, prevendo o que viria. "Eles vão exigir minha renúncia. Sou o presidente. A responsabilidade final era minha." "Provavelmente. Mas podemos lutar. Você não sabia de nada. Foi tão vítima quanto todos os outros." "Não, Ricardo. Não vou lutar para permanecer. Helena estava certa. Eu deveria ter criado mecanismos para que denúncias como a dela chegassem diretamente a mim. Deveria ter supervisionado pessoalmente áreas críticas como manutenção, em vez de delegar completamente a Eduardo." Augusto olhou para Juliana, ainda agarrada à mãe. "Quase perdi minha vida por essa negligência. Outras pessoas poderiam ter perdido as suas. É justo que eu arque com as consequências." Helena observava Augusto com uma nova expressão de respeito. "O senhor está disposto a assumir a responsabilidade, mesmo não tendo participado ativamente do esquema. Isso é incomum. É o mínimo que posso fazer. Mas antes de sair, vou garantir que você e Juliana recebam tudo o que é justo. Vou assegurar que a nova administração implemente todas as medidas de segurança e transparência que foram ignoradas até agora." Juliana, que havia permanecido quieta escutando a conversa dos adultos, finalmente falou. "Então o senhor vai deixar de ser o dono da empresa de avião?" Augusto sorriu para ela. "Sim, Juliana. Mas sabe de uma coisa? Estou sentindo mais alívio do que tristeza. Nos últimos anos a empresa havia se tornado apenas números para mim. Lucros, contratos, expansão. Tinha esquecido o que realmente importa." "O que importa?" perguntou a menina curiosa. "Pessoas, integridade, fazer a coisa certa mesmo quando é difícil." Augusto ajoelhou-se para ficar na altura dela. "Você me ensinou isso, Juliana. Uma menina de 12 anos teve mais coragem e integridade do que muitos adultos que conheço. Serei eternamente grato a você por isso." Juliana sorriu, ainda agarrada à mãe. "O senhor não é uma pessoa má, só estava ocupado demais para ver as coisas ruins." "Exatamente." Augusto levantou-se olhando para todos na sala. "Mas isso acaba hoje. A partir de agora vou garantir que justiça seja feita. Para Helena, para Juliana e para todos os outros que podem ter sido prejudicados pelo esquema de Eduardo." Enquanto a reunião continuava, com planos sendo feitos para os depoimentos oficiais e procedimentos legais dos próximos dias, Augusto observava mãe e filha reunidas. Em meio a todo o caos e incerteza sobre seu próprio futuro, aquele reencontro representava um raio de esperança. Talvez, de alguma forma, algo bom pudesse surgir daquela tempestade. 6 meses haviam se passado desde o dia da confissão de Eduardo e o reencontro emocionante entre Helena e Juliana. A vida de Augusto Mendonça transformara-se completamente. Como previsto,
O Conselho de Administração da Céu Azul havia exigido sua renúncia imediata. As ações da empresa despencaram nas primeiras semanas após o escândalo, mas começavam agora a mostrar sinais de recuperação sob a nova administração. Naquela manhã ensolarada de primavera, Augusto acordou em seu novo apartamento no bairro de Pinheiros, muito menor e mais simples que a cobertura. Triplex que ocupara por décadas nos Jardins. Havia vendido quase todos os seus bens. A mansão em Campos do Jordão, o iate ancorado em Angra dos Reis, a coleção de carros antigos. Mantivera apenas o suficiente para viver confortavelmente, sem extravagâncias. Aos 58 anos descobria uma nova rotina. Não havia mais as reuniões matinais com a diretoria, os voos constantes para encontros de negócios, os jantares de gala com políticos e empresários. Em vez disso, sua manhã começava com uma caminhada pelo bairro, um café na padaria da esquina, onde já conhecia os funcionários pelo nome, e depois algumas horas dedicadas ao seu novo projeto. Após o café, dirigiu-se ao pequeno escritório, que havia montado em uma sala comercial próxima ao seu apartamento. Na porta, uma placa discreta: Instituto Asas do Futuro, apoio educacional para jovens. O Instituto, financiado com parte do dinheiro obtido da venda de seus bens, oferecia bolsas de estudo, orientação profissional e apoio psicológico a jovens de comunidades carentes, com ênfase especial em educação técnica e científica. Bom dia, Sr. Mendonça. Cumprimentou Raquel, a jovem secretária, enquanto ele entrava. Temos um dia cheio hoje. Os representantes da Escola Técnica Federal chegam às 10 para discutir a parceria e depois temos a reunião com os novos bolsistas e seus pais. Obrigado. Raquel. E quantas vezes preciso pedir para me chamar de Augusto? Ela sorriu. Desculpe, é o hábito. Ah, Helena ligou. Disse que ela e Juliana estarão aqui para o almoço, como combinado. Augusto sentiu um sorriso involuntário se formar. Nos últimos meses, Helena e Juliana haviam se tornado presenças constantes em sua vida. O que começara como uma obrigação moral, assegurar que ambas recebessem justiça e compensação adequadas, transformara-se em uma amizade genuína, que preenchia um vazio que ele nem sabia que existia. A manhã transcorreu rapidamente entre reuniões e telefonemas. O programa de bolsas estava crescendo, com mais empresas interessadas em parcerias, após a repercussão positiva das primeiras iniciativas. Augusto descobrira que sua rede de contatos empresariais, construída ao longo de décadas, podia ser mobilizada para causas muito além dos negócios. Ao meio-dia, Helena e Juliana chegaram. A transformação em ambas era notável. Helena, agora trabalhando como consultora de segurança aeronáutica em uma empresa internacional, parecia mais jovem e relaxada. As olheiras permanentes e a tensão constante que marcaram seu rosto no dia do reencontro haviam desaparecido. Vestia-se com elegância discreta, e seu sorriso, antes raro, agora aparecia com facilidade. Juliana, por sua vez, havia florescido de maneiras que emocionavam Augusto. Aos 13 anos, frequentava uma excelente escola particular com bolsa integral, conquistada por mérito próprio nos exames de admissão. Suas notas em matemática e ciências eram excepcionais e já falava com convicção sobre seguir a carreira da mãe em engenharia aeronáutica. Como foi a prova de física? Perguntou Augusto enquanto se dirigiam a um restaurante próximo. Tirei 10, Juliana respondeu com orgulho. A professora disse que minha explicação sobre aerodinâmica estava além do nível do 8º ano. Não esperava menos de você. Já está pensando na feira de ciências? Sim. Estou desenvolvendo um protótipo de asa com materiais recicláveis. Mamãe está me ajudando com os cálculos. Helena sorriu ajeitando o cabelo da filha. Ela é teimosa. Insiste em fazer tudo sozinha. Só me permite ajudar com as equações mais complexas. No restaurante, um estabelecimento familiar onde Augusto era cliente frequente. Conversaram sobre os últimos desenvolvimentos. O julgamento de Eduardo Tavares havia começado no mês anterior. As evidências eram esmagadoras, incluindo não apenas a gravação da confissão, mas também dezenas de documentos,
testemunhos de ex-funcionários que agora se sentiam seguros para falar, e análises forenses detalhadas do combustível adulterado encontrado no avião de Augusto. O advogado dele continua insistindo na tese de que você armou tudo por vingança, comentou Helena. Diz que você nunca aceitou que Eduardo fosse mais eficiente na gestão financeira e que inventou essa história para tomar o controle total da empresa. Augusto riu sem humor. Irônico, considerando que não tenho mais nada a ver com a Cel Azul, e que foi ele quem tentou me eliminar para assumir o controle. Os jurados não estão comprando essa versão, acrescentou Helena, especialmente depois que o ex-piloto-chefe testemunhou sobre como foi pressionado a aprovar aeronaves, com manutenção incompleta. Juliana, que estivera absorta no cardápio, ergueu os olhos. Sabia que estou fazendo um projeto especial na escola? Sobre ética empresarial. A professora de sociologia adorou quando contei que conheço você. Espero ser um exemplo do que não fazer, disse Augusto com uma pontada de vergonha. Delegar responsabilidades críticas sem supervisão adequada não é exatamente um modelo de gestão ética, mas assumir as consequências e mudar completamente de vida para ajudar os outros é, respondeu Juliana com a sinceridade direta que só as crianças possuem. Foi o que escrevi no meu trabalho. Augusto sentiu uma emoção inesperada diante daquelas palavras. A menina que salvara sua vida agora o via como um exemplo positivo, apesar de todos os erros. Era mais do que merecia, mas também um poderoso incentivo para continuar no novo caminho que escolhera. Após o almoço, retornaram ao instituto. Helena tinha uma reunião com o comitê técnico que avaliava bolsistas interessados em carreiras na área de aviação. Como engenheira experiente, sua contribuição era inestimável para identificar jovens talentos. Juliana, por sua vez, havia combinado de ajudar no programa de tutoria para crianças mais novas. Apesar de sua própria juventude, mostrava uma capacidade natural para ensinar e inspirar outras crianças, especialmente aquelas que, como ela própria, há não muito tempo, vinham de contextos de vulnerabilidade. Enquanto caminhavam pelos corredores do instituto, agora movimentado com jovens de diversas idades, Augusto refletia sobre a ironia de sua situação. Perdera uma empresa bilionária, seu status como um dos empresários mais poderosos do Brasil, e a confiança de boa parte do mundo corporativo. No entanto, sentia-se mais realizado do que em qualquer outro momento de sua carreira. Senhor Mendonça, um garoto de aproximadamente 10 anos correu em sua direção. Consegui terminar o modelo de avião que o senhor me ajudou a começar na semana passada. Deixe-me ver, Pedro. Augusto examinou o pequeno modelo feito de materiais reciclados. Está excelente. Você tem talento para isso. Quero ser engenheiro como a dona Helena, disse o menino, olhando com admiração para o modelo. Ela disse que se eu me esforçar na escola, posso conseguir uma bolsa como a Juliana. E ela está absolutamente certa. Augusto colocou a mão no ombro do garoto. Vontade e dedicação são mais importantes que qualquer outra coisa. Acredite nisso. À tarde, enquanto Helena estava ocupada com sua reunião e Juliana com a tutoria, Augusto recebeu uma visita inesperada. Ricardo, seu advogado e agora amigo próximo, chegou com notícias importantes. A indenização foi finalmente aprovada, anunciou, mostrando os documentos. A nova diretoria da Cel Azul concordou em pagar a Helena o valor integral que pedimos, além de implementar todas as mudanças nos protocolos de segurança que ela recomendou. Excelente. Ela merece isso e muito mais. Há mais, continuou Ricardo. Lembra-se daquele projeto de lei que você ajudou a elaborar sobre proteção a denunciantes em casos de segurança pública? Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Agora segue para a votação no plenário, com grandes chances de aprovação. Augusto sorriu satisfeito. A Lei Helena Alves, como estava sendo informalmente chamada, criaria mecanismos de proteção para funcionários que denunciassem violações de segurança em setores críticos como aviação, saúde e infraestrutura. Era um pequeno passo para evitar que outras pessoas passassem pelo que Helena enfrentara. E como estão as coisas com você? Perguntou Ricardo, observando o escritório simples, mas funcional. Sente falta dos tempos de CEO? Augusto refletiu por um momento. Honestamente,
Não. Sinto que estava preso em uma bolha, Ricardo. Números, metas, lucros. Tudo isso parecia tão importante. Agora vejo que havia um mundo inteiro acontecendo ao meu redor. Pessoas como Helena e Juliana, lutando contra injustiças que eu, em minha posição privilegiada, nem conseguia enxergar. Filosofando Augusto Mendonça? O mundo corporativo não acreditaria. Ambos riram. Era verdade. O antigo Augusto, obcecado com resultados trimestrais e valor de mercado, dificilmente teria tempo para reflexões mais profundas sobre justiça social ou propósito de vida. Ao final do dia, enquanto fechava o instituto, Augusto encontrou Juliana esperando no saguão. Helena havia sido convidada para uma reunião de última hora com um dos parceiros do instituto e pedira à filha que a aguardasse. Como foi a tutoria? Perguntou Augusto, sentando-se ao lado dela. Foi legal. A Aninha finalmente entendeu equações de primeiro grau. Ficou toda orgulhosa quando resolveu um problema sozinha. Juliana hesitou, brincando com a alça da mochila. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você nunca sentiu raiva de mim? Por ter estragado sua vida? Augusto olhou para ela surpreso. Estragar minha vida? Juliana, você salvou minha vida, literalmente. Sim, mas depois você perdeu a empresa, sua casa grande, seu jato particular, tudo por minha causa. Se eu não tivesse te avisado sobre o avião, nada disso teria acontecido. Augusto entendeu imediatamente a preocupação da menina. Com a sensibilidade típica de crianças que cresceram em ambientes instáveis, ela se sentia de alguma forma responsável pelas mudanças drásticas na vida dele. Juliana, olhe para mim. Ele esperou até que ela erguesse os olhos. Você não apenas salvou minha vida, você me deu uma vida nova. Uma vida melhor. Antes eu tinha uma empresa, dinheiro, prestígio, mas estava vazio por dentro. Não tinha propósito real, não tinha conexões verdadeiras com as pessoas. Era respeitado, mas não amado. Sério? Absolutamente. Meu próprio filho mal fala comigo. Ligações obrigatórias em aniversários e Natal, nada mais. Tinha colegas, não amigos. Passava mais tempo em salas de reunião do que com pessoas que realmente importam. Augusto sorriu. Agora tenho esse instituto. Estou ajudando jovens talentosos como você a realizarem seus sonhos. Estou fazendo diferença na vida das pessoas e tenho amigos verdadeiros, como sua mãe e você. Juliana sorriu, visivelmente aliviada. Então, você não se arrepende? De ter conhecido você jamais foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Augusto hesitou, então continuou. Sabe, quando você gritou para que eu não entrasse naquele avião, não foi apenas minha vida que você salvou. Você salvou minha alma, Juliana. A conversa foi interrompida pela chegada de Helena, que parecia animada. Boas notícias. A Universidade Federal aceitou nossa proposta de parceria. Vão oferecer estágios supervisionados para nossos bolsistas da área de engenharia, com possibilidade de contratação posterior. Os três saíram juntos, do instituto, caminhando pela calçada iluminada pelo sol de fim de tarde. Augusto observava mãe e filha conversando animadamente sobre os detalhes da parceria, sentindo uma profunda gratidão pela presença delas em sua vida. 3 quarteirões adiante, pararam em frente a um pequeno prédio residencial, o novo lar de Helena e Juliana, comprado com parte da indenização recebida da Céu Azul. Era um apartamento modesto, mas aconchegante, localizado a poucos minutos do instituto e da escola de Juliana. Quer subir para um café? Convidou Helena. Fiz aquele bolo de laranja. Que você gostou da última vez? Adoraria, respondeu Augusto. Enquanto subiam no elevador, Juliana falava entusiasmada sobre a feira de ciências que aconteceria no mês seguinte, onde apresentaria seu projeto de asa com materiais recicláveis. Seus olhos brilhavam com a mesma paixão pela engenharia que Augusto reconhecia em Helena. No apartamento, enquanto Helena preparava o café na cozinha, Augusto observou as fotografias na estante da sala. Helena recebendo um prêmio de engenharia em sua juventude. Juliana em seu primeiro dia na nova escola. E, para sua surpresa,
Uma foto recente dos três juntos na inauguração do instituto. Somos uma família estranha, não é? Comentou Helena, entrando na sala com a bandeja, formada pelas circunstâncias mais improváveis. A melhor família que já tive, respondeu Augusto, aceitando a xícara que ela lhe oferecia. Juliana, que havia ido buscar seu protótipo de asa para mostrar a Augusto, voltou correndo. Olha, consegui resolver o problema de estabilidade. Usei uma abordagem diferente na distribuição de peso. Enquanto a menina explicava animadamente os princípios aerodinâmicos aplicados, Augusto trocou um olhar cúmplice com Helena. De todas as reviravoltas que sua vida havia tomado nos últimos meses, esta era indiscutivelmente a mais surpreendente e gratificante. Encontrar uma família nas pessoas que, ironicamente, haviam sido as mais prejudicadas pelas falhas de sua empresa. A vida havia lhe dado uma segunda chance. Uma oportunidade não apenas de sobreviver, mas de realmente viver, com propósito, com conexões genuínas, com a humildade de quem reconhece seus erros e a determinação de quem decide recomeçar. Tudo porque uma menina corajosa havia gritado: "Não entre nesse avião",